E aí, meus amigos, meus amigos, tá tudo mais uma vez com vocês para uma receita incrível. Como sempre falando em todos os vídeos, o bolo de aniversário, finalmente, em abril de 15 anos do Prato Fundo. Um bolo que eu esperei quase 10 anos para fazer, minha gente. Sim, meus amigos, demorei quase uma década ou mais, dependendo de quando você for pensar, quando esse bolo surgiu no mundo, mais ou menos. Bolo V8, ou em inglês, né, cake, V8 cake. Esse V é de vanilla, que é baunilha em English, e o 8 se refere que são 8 texturas com sabor de baunilha. Obviamente que esse bolo não é meu, é um bolo do chefe, confeiteiro Master Plus, assim, incrível, Adriano Zumbo, lá da Austrália. Acho que hoje em dia ele deve estar mais famosinho aqui pra gente, Brasil, Estados Unidos e tal, porque ele tem programa hoje em dia na Netflix, né? Ele mesmo, ele é bem famoso na Austrália. E este bolo, minha gente, eu conheci ele por causa do MasterChef Austrália, que eu também conheci por causa, né, fui conhecer o programa MasterChef por causa da versão da Austrália, que para mim ainda continua sendo a melhor que existe, porque passa 5 vezes na semana e é bem mais divertida, sim, o pessoal é mais miguxo, então é bem legalzão. E lá em 2010, na segunda temporada do MasterChef Austrália, o Adriano apareceu como um convidado especial, um guest judge, né? E os competidores tinham que fazer esse bolo. Que olha, desde que eu vi este vídeo, este episódio, eu fiquei assim com tico para estar fazendo. Demorei quase 10, 12 anos, demorei quase tudo isso, mas ainda bem que eu esperei porque é um bolo, minha gente. Vocês vão ver aí. Tem tantas etapas, ele é lindo, assim, incrível, lindo, 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 lindo. Mas tem tanta etapa, que hoje eu realmente vou ter a resposta que geralmente perguntam. Qual que é a receita mais difícil de fazer? Esse bolo. Bolo V8. Ele é difícil de uma maneira que eu gosto de falar. Ele não é difícil, ele é demorado. Você tem que ter muita paciência. E daí isso pode ser um pouco dificultoso para quem não é tão paciente assim. Aí que mora a dificuldade dele, né? Então, para comemorar 15 anos de Prato Fundo, nada mais justo de fazer esse bolo que eu sempre quis fazer. Devido ao digamos, nível de dificuldade, que tem que ter uma bagagem de confeitaria, de cozinha um pouquinho melhor. E também porque é um bolo caro, né, minha gente? Baunilha. Ou mocona, né? Vamos começar aqui rapidinho. E lembrando que esse bolo eu demorei 5 dias para fazer ele. 5 dias. 5 dias. Não sei se alguém vai querer fazer, mas eu tentei gravar aí o máximo que deu para fazer de quando eu tava fazendo, bem picadinho, bem assim, numa sequência talvez que lógica, mas tá aí, né? Então, bora lá! Então, o primeiro dia a gente já começa tendo que fazer uma adaptations, porque esse bolo, ele é coberto, a cobertura final dele é um glaze, é uma glaçagem, é o famoso miroir glaze, ou a glaçagem de vidro, aquela que é de gelatina e tal. Lá na gringa, e aqui o Adriano usa um produto que lá fora já é vendido pronto, que é uma base para você acrescentar na sua glaçagem, que ela é feita de açúcar e gelatina. Assim, aqui no Brasil eu não sei se vende, eu não lembro de ter visto, e dependendo da tradução que você olha, pode dar a entender que é o gel de brilho, mas eu acho que não é a mesma coisa, que lá fora eles chamam de napage, mas não é bem o mesmo produto olhando assim. Então pesquisando encontrei uma do Hambito, acho que é Hambito que chama, Hambito, acho que esse é o nome dele, é um chefe coreano, daqui do YouTube, que ele ensina a fazer esse glaze, essa base transparente. Então eu tive que fazer lá a primeira, para depois conseguir fazer o Vanilla Glaze, que é o primeiro item que a gente vai estar fazendo nesse primeiro dia aqui. Sim, no glaze vai um corante controverso, mas na Europa vai dióxido de titânio para ficar branco, porque ele fica meio um off-white,
meio amarelado se você não colocar o dióxido de titânio, porque como tem a gordura de origem animal, o creme de leite ele fica um pouquinho amarelinho e com o dióxido ele vai ficar mais branquinho, né? Vai ficar com uma cor mais neutra, digamos assim. Então, eu coloquei porque eu tinha, e aqui eu já agradeço ao meu eu do passado por ser hoarder de ingredientes, porque eu tenho esse produto há tanto tempo, que ele, né, estava aqui, falei, opa, ainda bem que eu tenho, então vamos estar utilizando. Vanilla Water Gel, olha que nome chique para uma gelatinazinha base de água de sabor de baunilha. Aqui o Adriano usa um ingrediente não tão comum aqui no Brasil, que é goma gelana. Eu acho que é um pouco caro. Eu vi que alguns gringos lá que eu vi como referência, que o pessoal teve a paciência de fazer esse bolo também, trocou por gelatina também. Eu, de novo, por ser harder, eu tinha goma gelana aqui também. Porém, dependendo de onde você olha a referência para essa receita, tem uma diferença na quantidade de açúcar. Em algumas receitas são 38 gramas, em outras receitas são 125. É uma diferença muito grande. Eu optei pela quantidade menorzinha porque eu achei que ia ficar muito doce, porque não vai tanta água, vai só 250 gramas de água. Então vai ficar muito doce. E eu acho que podia ter mais goma gelana. Acho que ela ficou muito mole. Tudo bem que ele é congelada, não sei o que, vocês vão ver aí. Mas eu achei que tem pouca goma gelana, ela fica muito delicada. Se forem fazer, acho que duvido muito, coloque numa forma de 20 por 20 que não seja tão alta que nem a minha. Porque para desenformar depois foi um parto. E se for usar, eu aconselho colocar um pouquinho também, minha gente, pouquinho não, forrar com papel nada, com plástico filme, para ficar mais fácil estar desenformando. Pensa numa preparação super simples, mas tão gostosa, minha gente, tão gostosa, que é esse toasted vanilla brulee, alguma coisa assim. É como se fosse um creme brulee mesmo, se você olhar os ingredientes, um bruleezinho bem básico. O chan é que ele assa mesmo e depois deixa dourar, fica bem douradinho por cima. O cheiro disso assando é incrível, dá vontade de passar no rosto de tão gostoso que fica essa desgraça. Muito, 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 muito gostoso. E como ele usa na receita original, usa o Dark Brown Sugar, que nós não temos no Brasil, eu substituí por mascavo mesmo e ficou tão gostoso, minha gente. Tão gostoso que eu falei, ai, quero comer isso puro. Muito, 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 muito bom. Gostoso demais. Demais, demais, demais. E esses foram as etapas que eu fiz no primeiro dia. Porque tem que fazer, deixar assar, deixar esfriar. Então tem todo um processo, demora um pouquinho mais, alguma coisa assim, né? Então, dia 1. Vamos para o dia 2. Dia 2 a gente começa uma coisa mais fácil, mais tranquilazinha. Vamos fazer uma caldinha de açúcar, mas de sabor de baunilha. Bem tranquilo, assim, rapidinho. Colocar tudo na panela e pôr no fogo para esquentar. Quem poderia imaginar que uma ganache de chocolate branco, mas super mega plus enriquecida com baunilha, ia ficar tão gostoso. Sério, gente, essa ganache de vanilla, de baunilha, é uma delícia. Porém, aqui a minha versão que eu coloquei lá no site, vai estar todos os ingredientes certinhos, foi acho que a primeira, talvez, a primeira, que eu mudei assim, de uma maneira um pouco bem drástica, assim. Eu diminuí a quantidade, eu fiz bem menos, porque na receita original ia o dobro. Daí eu fiz uma decisão executiva aqui de reduzir, que eu vi de novo lá, vi de algumas pessoas que fizeram e ficou com uma camada muito grossa. Eu falei, eu vou diminuir porque acho que tem muito, e foi uma escolha acertada, porque a quantidade que eu fiz dá uma quantidade boa, né, não sobra, então eu falei, vou diminuir porque eu acho que tem muito. Então é aí que eu fiz essa quantidadezinha assim, reduzidinha. Praticamente, tirando o último ingrediente desse segundo dia, todos esses que eu vou falar agora é para uma camada, um recheio, que tem pré-preparos dentro do preparo. Esse daqui dá trabalho, porque você tem um crocante que você tem que fazer antes, você tem que fazer, se você não comprar, uma pastinha de amêndoas, tem que torrar umas baunilha também, então é um trabalhinho aqui a mais. Recomendo começar com esse crocante de açúcar mascavo, porque ele tem que fazer, tem que congelar e depois tem que assar. Então tem um tempo de geladeira aí que vai demorar um pouquinho mais para você estar fazendo. Então eu recomendo muito que comece por ele. E esse é um outro também que eu reduzi. Eu diminuí pela metade, porque, de novo, o pessoal gringo que fez falou que a receita original
tinha muito esse crumble, sobrava demais. Então eu falei, então eu vou fazer metadezinha e foi certeiro. Foi show de bola, não sobrou nada, bem bacana mesmo. É como se fosse pra gente aqui no Brasil uma farofinha. Você mistura um pouquinho de gordura com a farinha e tem outros ingredientes também. Faz uma esmigalhaçãozinha, depois bota pra assar e ele fica bem crocante, bem gostoso também. Muito bom mesmo. Agora, um ingrediente, você fala assim, por que, senhor? Por que, Mocona, me abandonaste? Que é Almond Praline Paste. Que praline, traduzindo aqui para nós, é uma coisa assim, é como se fosse um pé de moleque, mas de amêndoas aqui, né? Que é o almond, né? E aqui é peixe porque você processou. Ou seja, é uma castanha, uma oleaginosa com um açúcar caramelizado. Delícia! Lá fora, na receita do Zumba original, tá com esse nome, Almond Praline Paste, ou seja, presumo eu que você faz isso comprado. Faz isso comprado é ótimo. Você compra isso pronto. Aqui, como não tem no Brasil, se tem eu não conheço. E também vai uma quantidade muito pequena para estar comprando. Deve ser caro, porque é amêndoa, né, minha gente? Carinho. Resolvi fazer. Eu já achava, minha gente, receita gringa, que fala assim, faz a sua própria pasta de amendoim, de amêndoas, de pistache, avelã. Uma coisa sem meia noção. Tive que fazer essa daqui. Continuo achando que é sem noção e quem recomenda fazer é a pessoa arrombada. Porque você fica naquela dúvida. Quem vai queimar primeiro? O meu motor do meu mixer ou vai derreter o potinho que ele tá? Porque olha, bati. Mesmo com a gambiarra que eu tive que colocar um pouco de gordura de coco, óleo de coco, melhor dizendo, não ficou não ficou assim super fininha, não ficou com uma textura assim, tchananã, porque eu parei falei, já bati demais. Acho que bati pelo menos 10 minutos e ainda assim não ficou como deveria ficar. Ficou com sabor bom? Ficou com sabor bom. Mas eu parei porque ia queimar meu mixer que já não tá aquelas coisas. É uma baunilha queimada. Sim, você vai pegar a sua fava de baunilha, vai colocar no forno e vai torrar até ficar seca, esturricada, bem durinha, bem crocante. Aqui eu dei uma gambas também. Na receita original, o Zumbo pede para pegar 2 favas e fazer isso. Fava nova, limpa, que você nunca usou. Então o que eu fiz? Nas outras preparações anteriores, sobrou a fava já usada. Como a gente é pobre mão de vaca, o que a gente fez? Pegou essas favas usadas, né? Não jogou fora, lavou bonitinho, colocou passar, né? Olha só que gostoso e legal. Fiz isso e para incrementar um pouco mais o aroma, o sabor de baunilha, peguei meia baunilha nova e também coloquei para assar. Assou, ficou esturricado bem sequinho, processei tudo para virar esse pozinho de baunilha. Pensa numa coisa gostosa, um crocante de amêndoas com baunilha, um pouquinho de chocolate. Esse daqui eu também confesso que eu fiz uma gambis também. Que aqui ele pede 2 ingredientes que eu também não estava muito afim de comprar porque vai muito pouquinho. Ele pede 90 gramas de pasta de baunilha, que é o que eu já comentei também, e pede um produto que eu não sei pronunciar o nome, é o feuilletine. Pailleté feuilletine. Que é um produto vendido por uma marca aí belga de chocolate, que tem vários ingredientes, insumos, né, para a confeitaria. Essa é que você está pensando que começa com C, e que a gente não fala porque, né, se bem que eu usei o produto na sequência, mas enfim. Que eles vendem isso, é uma coisa muito crocante, uma delícia, muito gostoso. Eu confundi o produto, eu acabei comprando um outro produto dessa mesma marca, que é uma pasta Praline Feuilletine. Pralin feuilletine. Que é uma pasta de avelã com esses feuilletine aí também. Pensei, como se fosse um creme de avelã com chocolate, mas tem esse crocante desse feuilletine. Comprei porque estava na promoção, ia vencer logo, falei, acho que compensa. Daí eu comprei achando que era esse e não era. Então eu troquei essa pasta aí, a pasta de amêndoas e o feuilletine que iria na original, por essa que já vem pronta, que é um meio termo entre os dois. Fiz isso e ficou incrível. Pensa num creme, numa pasta gostosa. Muito bom. Ela é gostosa, ela é crocante, olha, é uma delícia. Nunca mais vou fazer na minha vida, mas ela dá vontade de passar no rosto, de tão gostoso. Sério, minha gente, sério, muito bom. Então esse foi o último do dia 2. Vamos para o dia
3, né? Olha só. É basicamente as etapas que vão ser assadas, porque tem uma dacquoise, tem um bolo chiffon e tem o macarrão, uma placa de macarrãozinho ali. Comecei com a dacquoise, bem tranquilozona, é basicamente, gente, um suspiro de amêndoas. Bem facinho de estar fazendo, bem tranquilo. Aqui eu comprei a farinha de amêndoas pronta, porque eu não vou fazer na minha casa, porque eu não tô afim de perder meu tempo, então eu comprei pronta mesmo. Se tu quiser fazer, até pode, mas vai perder muito tempo. Então compra pronto mesmo que é mais fácil. É o bolo chiffon, parece bastante o chiffon que eu faço, por incrível que pareça, eu falei, olha, gente, bem parecidão. A diferença é que aqui o tipo de amido que ele usou é farinha de arroz e não amido de milho que eu uso na minha. Mas eu comi umas rebarbinhas, olha, gostoso, hein? Bem, fica aerado, fica com aquela textura, fica com o sabor de chiffon, isso que é incrível, né? Bem gostoso. E aqui eu fiz uma adaptations. Ele pede a farinha de arroz, mas não diz qual variedade, se é do farinha de arroz normal que a gente tem aqui, de agulhinha, ou glutinoso. Como eu tinha glutinoso e eu não queria comprar uma normal, porque pede só 5 gramas, usei o glutinoso e funcionou show de bola, bem legal, bem gostoso. E por fim, dos assados, é um macarrão, minha gente, é uma placa de macarrão muito parecida com a dacquoise, bem parecida mesmo. Tem as proporções dos ingredientes são um pouquinho diferentes, mas é o quê? É um suspiro de amêndoas também. Bem basicão, bem tranquilo, normal assim. E o último ingrediente desse terceiro dia é a cobertura, digamos, uma cobertura com uma camada bem grossa, digamos assim, que é o Vanilla Crème Chantilly, que é basicamente, gente, um chantilly estabilizado, que é um creme de leite com gelatina, bem gelado, olha essa, e com baunilha. Eu sei que é só creme de leite com baunilha, mas ficou tão gostoso isso, gente, ficou tão gostoso, também que porque eu usei aqui uma fava de baunilha muito boa, que é uma fava de baunilha de Madagascar. Delícia, 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 delícia. E muitas das referências que eu peguei gringas também falavam o seguinte: faz uma quantidade a mais, pelo menos 1/4 até metade, um pouco mais, porque só o que está na receita pode faltar. Então eu fiz também uma receita e meia e também recomendo que faça, porque vai usar. Porém, um outro chunk eu acho que tem pouca gelatina. Na receita original, que é uma receita só, peguei só 4 gramas. Eu achei muito pouco. Aqui eu teria feito pelo menos com 8 até 10, porque com o calor que estava aqui em casa, ele começou a derreter muito fácil. Então eu acho que com 6 é muito pouco. Se alguém for fazer, recomendo que aumente a quantidade de gelatina. Tá tudo explicadinho lá no site, na receita escrita, né? Mas aqui já fica a minha dica. E aqui a gente termina o dia 3, minha gente. Dia 3 a gente termina. Vamos para o dia 4, que é o dia da montagem. Separei um dia inteiro só para isso, porque demora, minha gente. Demora. Porque você vai montar e também tem um tempo de geladeira e um tempo de freezer, porque você vai finalizar isso congelado. Para montagem, muito simples, muito fácil. Quer dizer, da forma que eu fiz. A original do Zumbo, lá do episódio que muita gente fez, tem muita etapa que você tem que montar e ficar invertendo. Vai, inverte, vai, volta. Eu acho que não precisa de tudo isso. Dá para fazer de maneira mais direta. Que assim, a montagem é um bolo no final de 20 centímetros, mas os recheios você monta num aro de 18. Ou seja, tanto a placa de chiffon, dacquoise, o macarrão, o próprio gel de água lá, o gel e tal, enfim. Fiz um pouco maior para poder fazer umas aparas e ele ficar com um acabamento melhor. Então, para isso, você deve ter, eu recomendo muito, que tenha um aro de 18 e um aro de 20 centímetros de comprimento, de largura, porque é um quadrado, né? Então é igual de todos os lados. Porque aí fica com um acabamento mais bonito,
Então eu fui montando bonitinho e como o meu aro é um pouco baixo, ele é de 5 centímetros, eu também coloquei acetato para aumentar essa parede, porque no final, pelo menos o meu bolo, ficou com uma altura de 7 centímetros, considerando a última camada que é o chantilly, né? Então fica aí essa diquinha aí também. Cortou tudo? Agora sim a gente vai montar no aro. Pega o seu aro, coloca no acetato e vamos colocar. Dá quase bonitinho. Depois vai colocar aquele crocante de amêndoas incrível, gostoso. Vai praticamente tudo. Coloca e vai alisando o máximo que você conseguir para deixar uma camada bem uniforme e bem lisinha. Aí que entra o nosso ganache. O ganache na modo de preparo que a gente pegou lá do Zumbo e tal, pede para ter 1 centímetro de altura desse ganache. Sobra só um pouquinho, falei, quer saber, eu coloquei tudo. Espalhou? Então, geladeira ou freezer. Tem que estar firme, para a próxima etapa. Eu coloquei um pouquinho na geladeira e depois eu coloquei no freezer por pelo menos 1h30, porque aí deu tempo dele ficar bem duro, bem firme. Depois de 1 hora, vem a camada de bolo, vem a camada do chiffon, né? Fiz a aparação lá bonitinha, tal, coloquei. E no chiffon que a gente vai colocar a calda de baunilha também, molhando bem, que você quer colocar, vai com o pincel, vai regando. A quantidade que tem na receita, mesmo eu tendo reduzido, sobra. A receita original e é o dobro disso, é a quantidade para ser feita, né? Mesmo reduzindo, sobrou bastante. Acho que foi aqui mais ou menos 1/4, né, do que eu fiz. Então dá para reduzir bem mais também. E agora vem um toast, vanilla, creme brulee, brulee creme, que é aquele creme brulee queimado de baunilha. Muito gostoso também. Recomendo também deixar um pouquinho fora antes de colocar, misturar bem, para ele tá bem cremoso, bem pastoso, para facilitar a distribuição dele sobre o chiffon. Também foi praticamente tudo, a quantidade dele tá bem em cima, bem gostoso, olha, delícia, vontade de passar no rosto. Agora, o macarrão de baunilha, né? Coloca a plaquinha também, dá uma macetadinha, deixa ficar bem lisinho, bem bonitinho aí. Cuidado para não quebrar tanto. Se quebrar não tem problema, porque ninguém vai ver. Se quebrou, só juntar as pecinhas, colocar no lugar e apertar, show de bola, sem problema nenhum. E por cima do macarrão vai a gelatinazinha, o gel de baunilha. Que aqui eu achei que ficou um pouquinho, eu tinha achado que tinha ficado um pouquinho baixinho. Mas olhando umas fotos, eu falei, tá numa altura boa. Talvez uns 2 milímetros mais alto, talvez. Colocou, congelador. Tem que ficar no mínimo 3 horas no congelador. Tem que congelar, tem que ficar uma pedra dura, tem que ficar bem firme. Porque se não ficar firme, ele vai ficar mole, porque os recheios que tem dentro dele, o ganache, esse toast de brulee, o próprio crocante são moles. Se você pressionar muito, ele desmilingue. E o gelzinho começa a derreter. Então tem que estar congelado mesmo. 3 horas depois, que a gente vai ter que fazer, desenformar mais ou menos. Vamos pegar esse montado de 18 centímetros e tirar o aro e tirar o acetato também. Recomendo colocar alguma coisa, algum pote, algum utensílio embaixo e ir pressionando o aro para estar saindo e depois o acetato. Volta para o freezer, deixa lá no freezer por enquanto. Porque nesse meio tempinho, aqui é uma etapa que eu fiquei um pouco na dúvida, porque em algumas referências falavam o seguinte, para você bater o vanilla creme chantilly e outras não. Então eu fiquei na dúvida. Porque eu bati ele, só que ele é meio mole, eu achei. Ele não monta como chantilly. E também não estava ajudando muito no dia que eu bati isso, estava muito quente. Ele esquentou, melhor dizendo, muito rápido. Ele ficou mais de 24 horas na geladeira, minha geladeira estava numa temperatura bem baixinha. Na hora que eu comecei a bater, ele bateu, formou um piquinho meia boca ali, só que ele não estava segurando muito, ele não ficou tão montado. De novo, porque estava muito quente, estava mais de 30 graus no dia que estava batendo. Bati uns 6, 7 minutos, estava assim, e começou a esquentar. Ele já estava quase 15 graus, ele não ia montar mesmo. Daí o que eu fiz? Tirei da batedeira, espalhei numa assadeira e voltei para a geladeira. Ficou pelo menos uns 45 minutos na geladeira de novo. Daí ele baixou para uma temperatura ali por volta dos 8, 9 graus.
Peguei isso, mais gelado, a tigela também, eu coloquei na geladeira para ficar mais gelada também e bati de novo, por mais ou menos uns 5 minutos. Voltou a esquentar de novo, obviamente, porque estava muito quente, e só que ele montou um pouquinho. Ele ficou em ponto de chantilly de picos moles, que é o que mais ou menos, dependendo da receita onde você está olhando, pedia para fazer. Mas o que me chamou mais atenção é que ele é um chantilly estabilizado, ou seja, ele tem gelatina e mesmo assim estava muito mole. Porque eu acho que tem pouca gelatina. Sim, tem pouca gelatina. Eu ainda acho que se eu fizesse de novo esse chantilly para alguma coisa, eu aumentaria bastante a gelatina. Colocaria pelo menos, assim, nessa quantidade que eu fiz, aumentaria de 6 para uns 8 até uns 10, para considerar o calor que tem que ficar. E porque depois, ele teoricamente, você vai servir isso numa temperatura de geladeira. 10, 12 graus. Então ele tem que manter, ficar cremoso, mas ainda assim não derreter. Né? Então fica aí a minha dica se alguém for fazer. Bom, enfim, peguei o aro de 20 centímetros, coloquei também o meu acetato e aqui já coloquei na altura que eu queria, né? Para deixar 1 centímetro mais ou menos dessa cobertura de chantilly no topo. Coloquei o nosso querido amado ali sobre, né, o bloco congelado e fui colocando o chantilly ali batido, tomando cuidado para não mexer muito o aro. E eu coloquei o acetato justamente na altura que eu queria, que era de 7 centímetros, para eu conseguir deixar o mais liso possível. E espalhou bem bonito, bem bacana. Congelador de novo, no mínimo 3 horas, no mínimo. Recomendo de um dia para o outro. Por isso que eu terminei isso só no dia 5. Porque tem que estar congelado. E esse treco tem que estar duro que nem uma pedra. Tem que estar bem firme. Estamos terminando, mais ou menos. Dia 5 é o dia que a gente vai fazer a famosa glaçagem, que é o que a gente fez lá no primeiro dia, que é a caldinha de gelatina colorida lá, bem bonita, bem brilhosa, que dá um acabamento lindo. Eu sei que tem uns chefes que não gosta, tal, mas é bonito. Dá um acabamento assim, um pouco caro, porque vai gelatina, então, né, e vai creme de leite também. Mas ficou muito bonito. Como estava na geladeira, você vai ter que esquentar, derreter para voltar a ficar fluida de novo. Tem que ficar em torno de 30 a 35 graus para ter uma consistência boa. Não pode estar muito quente, porque se é muito quente vai derreter o nosso doce. Se estiver muito frio, vai estar muito viscosa e não vai escorrer da maneira mais perfeita possível. Então, você vai levar essa glaçagem, que virou uma gelatina branca, no micro-ondas ou no banho-maria até derreter, até dissolver tudo, ficar ali na temperatura dos 35 mais ou menos. Recomendo, assim, na receita lá já não fala, recomendo, ficou fluida, recomendo passar por uma peneira para tirar eventuais grumos de uma gelatina que não derreteu, algum pedacinho, alguma coisa, e também ajuda a tirar bolhas. Tirar esse bolo do freezer, tirar o aro de novo, ele vai estar um pouquinho mais difícil para estar tirando, então com uma faquinha, alguma espátula, você vai vucuvando o espaço entre o aro e o acetato, só para dar um arzinho ali, tirou o acetato. Pode ser que tenha alguns buraquinhos onde o chantilly não entrou. O que você faz? Sobrou o chantilly, você vem com uma espátulazinha e cobre esses buracos sem problema nenhum. Se quiser também, você pode passar isso e voltar para o freezer por alguns minutinhos para ele firmar de novo. Agora sim! Você vai colocar esse bolo sobre alguma superfície, numa grade, algum pote, alguma coisa assim. Aqui eu coloquei em cima de alguns ramecanzinhos, porque eu queria uma facilidade para eu tirar ele depois. Colocando na grade direto, eu acho mais difícil, porque eu não tenho tanta prática nesse tipo de transporte. Então eu coloquei um pouquinho mais afastado, para ter um acabamento mais bonitinho. E agora, veja as emoções aí nessas imagens da glaçagem sendo despejada. É lindo! Esperou alguns minutinhos até essa gelatina, né, essa glaçagem que é pura gelatina, esfriar e, digamos, solidificar. Com uma faquinha você vem nas laterais, tirando as gotinhas das rebarbas. E depois, com muito cuidado, você vai colocar na sua superfície de serviço, no seu prato. Aqui eu tinha um tabuleirozinho bonito e coloquei.
E por fim, vem a decoração. É opcional. A original desse bolo de quase 10 anos atrás eram bloquinhos de chocolate branco, cerca de 4 em todos os laterais. A nova versão do Zumbo é uma tira inteiriça de chocolate branco também nas laterais e com como se fosse um Swift, um Swift, assim, em cima do bolo. Antigamente era uma flor de chocolate branco. Ele trocou. E por coincidência, nesse dia que eu estava terminando esse bolo, o Zumbo postou no Instagram dele ele fazendo essa glaçagem. Daí eu vi de novo a decoração nova, eu falei, vou fazer que nem dele. Mas aí temos o nosso bolo. Sério, minha gente, ficou incrível, ficou tão bonito, mas tão bonito, tão bonito, tão bonito, mas tão bonito, tão bonito, incrível. Minhas amigas, meus amigos do fórum, geralmente essa parte que eu não faço porque eu ainda estou no meio da gravação desse vídeo. Terminei de tirar foto dele cortado, né? Fatias, camadas, essa parte aqui de degustação, geralmente eu não gravo tanto. Mas como esse bolo que eu queria fazer ele há muito tempo, quase 12 anos, né? Vou fazer rapidinho aqui, provando meu react, provando esse bolo que eu demorei anos para fazer, anos. E, gente, ele ficou tão bonito. Vocês viram aí nas imagens, né? Olha, as camadas ficaram perfeitas, certinhas, bem niveladas, assim, um primor. Já digo que é um bolo que não é para o nosso verão do Brasil, tudo bem que ele é feito na Austrália, né? Mas lá deve ter ar-condicionado. Aqui está um calor, né, gente? Um calor que, olha, só por mocona, já começou a derreter, assim, horrores. Tô salivando aqui, então vamos provar? Vamos pegar aqui um pedaço. Gente. Que... Itadakimasu. Olha. Rapaz. Harmônico. Eu achei que ia estar super doce. Mas uma camada conversa com a outra. Gente. Considerações iniciais. É um bolo incrível? É um bolo muito, muito, muito incrível. Tô na dúvida se vale tanto assim o hype que teve lá em meados de 2010, 2012, quando o mundo descobriu desse bolo aqui. Dito isso, ele é um bolo que depende muito da qualidade dos ingredientes. No caso da baunilha, a baunilha tem que estar com um perfume assim super a 1000, porque é ela que dá o sabor básico do produto, né, desse bolo. Se não for uma baunilha de qualidade, fica um bolo meio genérico, né? A camada mais gostosa é o chantilly de fora, porque eu usei uma fava chique, fina, de Madagascar, que estava assim com um aroma incrível. Já as outras que eu usei, as outras camadas, era uma fava já um pouquinho mais vintage, sabe? Velha. Que não tava com tanto aroma de baunilha, assim. Tem sabor de baunilha, mas tá mais suave do que o normalzinho. Mas... tcharam! Aqui está ele. Vocês viram aí as camadas, minha gente. Estão perfeitas. Incrível, 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 incrível. Porém, algumas considerações. Não é um bolo para deixar assim ao céu aberto, na temperatura ambiente desse meu Brasil, muito menos da Austrália. Que ele já deu uma derretida de ontem para hoje, porque ontem eu fiquei tirando muita foto, filmando e tal. Ele já deu uma desmilinguidinha porque tá muito quente. Tá muito quente. Então ele já deu uma leve derretidinha, porque também a culpa foi minha que fiquei enrolando, né? Mas é um bolo assim, olha, né? Incrível, 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 incrível. Ai, vamos fazer aquele sacrifício, vamos comer de novo o bolo. Agora ele não está mais congelado. Vamos ver. Muito, 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 muito bom. A única camada aqui que eu acho que menos descongelado ficou um pouco dura foi o ganache. Ele tá muito firme. Eu acho que poderia ter mais creme de leite nele.
Ele não tá cremoso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Bolo V8, ou V8 Cake, do Adriano Zumbo, bolo de comemoração de 15 anos do Prato Fundo. Assim, queria agradecer a todo mundo que está comigo aí nesses 15 anos, começou lá no site, que é o que está fazendo aniversário. Olha, muito obrigado de acompanhar a nossa jornada aí. Muitas coisas aconteceram, agradeço todo mundo, desculpa qualquer coisa aí se acontecer alguma coisa. Olha, e quem sabe um dia o Prato Fundo é reconhecido aí por mais gente também, né? Traduz nas marcas, começa a pagar nós, né? Sabe como é que é? Quem sabe? E se você acabou de chegar agora também, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aí conversando um pouquinho, comendo uns doces bem gostosos, tá uns cachorros latindo agora. E aproveito para agradecer assim, muito aos Prato Funders, que é o sistema de apoio do Prato Fundo, que ajuda a fazer essa roda girar, que se não fosse por esse sistema, já teria parado de produzir há muito tempo atrás, porque fazer vídeo de comida na internet é caro, ainda mais do jeito que a gente quer fazer, porque as marcas não gostam, mas enfim, o link aí tá aí embaixo, se quiser ajudar, quiser apoiar, é nóis, show de bola, hein? Conto com o seu apoio aí, divulgando, comentando, dando joinha, que assim é digamos, eu consigo saber que vocês estão gostando e a gente acaba continuando também, porque tudo que quem banca sou eu, né? Muita gente fala, por que você não faz mais vídeo, Vitor? Porque vídeo, eu perco dinheiro, minha gente. Sim, vídeo não me traz retorno praticamente nenhum, né? Então a gente faz porque a gente gosta realmente. E lembrando, 15 anos de aniversário, a gente quer presente. E tá vindo um avião junto com os cachorros. E o presente é, quero chegar até o final de 2022 com 100 mil inscritos no canal, porque aí o YouTube vai me mandar a plaquinha de 100 mil inscritos. Então eu quero essa plaquinha muito. Não sei se eu vou conseguir até o final do ano, porque pela estatística ali, para eu conseguir 10 mil inscritos até lá, vai demorar e muito. Mas eu conto com a sua ajuda. Conto com a sua ajuda para estarmos chegando neste marco, neste canal, né? Então se inscreve aí, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, gostou da receita, vai fazer em casa, acho pouco provável, porque né, uma receita não é muito simples, não é muito fácil, mas é bem gostosa. Comendo agora pela segunda vez. E nós nos vemos no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram e a gente se vê numa próxima. Bye! Tchau! Que caro!